Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28 de Atos. Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Agora, 276 pessoas é muita gente para ser precisa de um grande galpão para abrigar. É muita gente. Então fizeram uma grande fogueira para os aquecer e trataram eles muito bem, foram muito acolhedores com eles. Embora fossem achados ou taxados de bárbaros. Havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Essa passagem é muito interessante, porque Paulo acabara de escapar do navio, vai juntar os galhos, os gravetos, para fazer a fogueira, a cobra vem e pica-lhe a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: olha como é o comportamento das massas, que interessante. Certamente esse homem é homicida, visto como escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Sacudiu a cobrinha e essa cobra era muito venenosa. Poucas pessoas escapavam do veneno dessa cobra. Emmanuel nos relata no livro Paulo Estevam. Ele simplesmente sacudiu a mão, ela cai no fogo e ele continua normalmente. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que eram semideus. Esse comportamento das massas é fantástico. Eles é um homicida. Não, é um semideus. E começa a venerar Paulo. E ali próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Então, esse dono da ilha recebe Paulo e mais alguns, e eles ficam lá por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo, de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Eles não tinham esse costume. Não estavam acostumados a ver as pessoas serem curadas com oração, acostumados a ver as pessoas sendo curadas com imposição de mãos. E Paulo os curou. Aí ali já começa a criar todo um clima favorável a Paulo. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e todos sararam. Os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Como eles tinham que navegar, quando tudo melhorou, as pessoas muito cordialmente lhes deram as coisas que eram necessárias para conseguir continuar a viagem. 3 meses depois, partimos um navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por signa Castor e Pólux. É engraçado que eles dão alguns detalhes assim do navio e alguns outros detalhes diferentes. Então o navio estava vindo do Egito, Alexandria fica no Egito, e tinha essa insígnia de Castor e Pólux, e embarcam-se as pessoas para chegarem então a Roma, como era previsto. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, de onde indo, costeando, viemos a Régio, e, soprando um dia depois, um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli. Ele vai descrevendo os passos da viagem, os detalhes para chegar àquele local. Onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que, por 7 dias, ficássemos com eles e depois nos dirigimos a Roma. Então, nesse local, Puteoli, Paulo fica por 7 dias, junto deles, conversando, ensinando, pregando, curando.
e depois então se dirigem para Roma para seguir a viagem. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro na praça do Iápio e às 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Então, quando ele chega na Roma, já tinha pessoas cristãs, já tinha aqueles que procuravam as informações, e quando Paulo chega vendo essa recepção, vendo que tinha essas pessoas afins a ele, dá graças a Deus. Toma de ânimo e começa ali a planejar a sua nova etapa de pregação do cristianismo. E logo que chegaram a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. Então, Paulo, como tinha um tratamento distinto, e depois de tudo que passaram no navio, não queria uma encrenca com Paulo. Deixou que Paulo ficasse junto com aquele soldado que era responsável pela guarda de Paulo. E aconteceu que, 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e, junto a eles, lhes disse. E aí, sempre onde Paulo chegava, ele convocava os judeus, ele procurava trazer os judeus para ele começar ali seu trabalho, que era um ponto comum. Eles já estavam preparados para ouvir as escrituras antigas, entender que teria que vir o Messias, e eles pregariam que o Messias já tinha vindo, que era Jesus. E aí, em muitos casos, começava o seu grande problema. Varões, irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo, ou contra os ritos paternos, vim, contudo, preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Os romanos queriam soltar, mas os judeus queriam matá-lo. Se ele soltasse, eles matariam. E como ele era cidadão romano, eles tinham que preservar Paulo. E preservando Paulo, mantinham-no preso. Mas, opondo-se aos judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Nesse momento, ele apela para César e faz questão de ressalvar a eles que não tem nada para acusar a nação dele. Não era a nação que era o problema, eram algumas pessoas. E também ele não queria criar problema. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Para Paulo, estar preso era um privilégio. Era a esperança dele ensinar o máximo de pessoas para procurar salvar, então, aqueles que se dispusessem a amar a Deus. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judeia, nem veio aqui alguns dos irmãos que nos anunciassem ou dissessem de ti mal algum. Então, naquele momento, eles dão para ele uma carta de libertação, dizendo que ele estava livre, que ele não precisava ter problema, porque não tinha chegado carta nenhuma lá falando mal dele. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. A todo momento estavam falando contra o cristianismo nascente, a todo momento falava-se contra o Cristo. Mas o que é ela? Que seita é essa? Em havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a noite. Convocou uma reunião e falou explicando o dia todo para eles. Haja magnetismo, procurando esclarecê-lo, mostrando pela lei das Escrituras, tanto Moisés, o que Moisés disse, tanto o que Isaías havia dito, principalmente Isaías e Moisés, que fizeram as profecias principais sobre a vinda de Jesus, mostrando como eles viriam e como se daria, então, esse trabalho de conversão ao Cristo e como seria essa salvação. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam.
E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, e dizendo: Vai a este povo e dize: De ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. E vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Portanto, o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, e nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, e se convertam e os curem. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Quando eles começaram a compreender, Paulo restaura para eles essa ideia do Antigo Testamento, para que eles pudessem entender toda a conjunção de forças existente naquele momento e as consequências para aquela conjunção de força. E nesse ponto, como eles não estavam dispostos a entender o Evangelho, a entender as Escrituras, os gentios absorveriam e passariam a partir dali a serem grandes divulgadores do Evangelho do Cristo. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, durante 2 anos, Paulo aluga uma casa para ele, já não fica mais com aquelas cadeias presas nele, e vai trabalhando, ensinando, recebendo aquelas pessoas, passando com todo o seu amor, todo o seu bom coração, para que eles pudessem, então, compreenderem e aceitarem e vivenciarem os ensinamentos do Cristo. E assim, meus irmãos, terminamos os Atos dos Apóstolos. Esperamos termos sido úteis nos esclarecimentos, ou principalmente trazendo para que vocês possam ouvir nossa leitura, nossa narrativa, nossas explicações, e com isso se esclarecerem um pouco mais. Embora não explicamos nada com aprofundamento, mas demos boas pinceladas para facilitar o entendimento do Atos dos Apóstolos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça nessa caminhada. Que estejamos em paz. Que a paz do Mestre envolva todos os nossos corações, todos os nossos lares, e tenhamos condições de caminharmos com segurança na direção do reino de Deus.